Olha, a saúde mental dos funcionários se transformou em uma das principais preocupações de empresas durante essa pandemia. O tema ganhou reforço agora, mês da campanha Janeiro Branco, e tem o objetivo de chamar a atenção da população para cuidados com a saúde mental. Sobre isso eu vou conversar agora com a psicóloga e mestre e doutora pela Unicamp, Ana Gabriela Andriani. A gente está... Agora sim. Bom dia, como vai a senhora? Bom dia, Pablo. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Comecei a conversa aqui falando de preocupação das empresas, mas é óbvio que a preocupação maior é dos familiares dessas pessoas, das próprias pessoas. Como é que a gente pode identificar os sinais de que algo não vai bem com a saúde mental? Olha, eu acho que a primeira coisa, Pablo, é a gente ter um nível de comparação com a gente mesmo. Do que eu estou falando? A gente percebe quando a gente não está do jeito que a gente era antes, né? A gente pode estabelecer esses níveis de comparação. Então, se eu percebo muito mais triste do que eu estava antes, ou do que eu costumava ser, se eu me percebo muito mais ansioso do que eu costumava ser, se eu me percebo com muita dificuldade de dormir e por um período prolongado, se eu percebo que eu estou me alimentando muito mais intensamente, com muito mais fome do que eu tinha antes, ou com pouca fome, eu parei de comer. Então, assim, essas comparações com a gente mesmo são super importantes de serem feitas. Agora, o grande sinal de alerta é a gente perceber que a gente não está sendo a gente mesmo por um período prolongado e que a gente está com sintomas excessivos. Então, assim, tristeza. É normal a gente sentir tristeza, é normal a gente ter níveis de ansiedade. Agora, quando a gente se percebe excessivamente triste, sem uma causa aparente, e por um período prolongado de tempo, por meses, por um ano, né? E assim sucessivamente, com todos os outros sintomas que eu citei, é muito importante que a gente busque uma ajuda, porque isso é um indício de que algo não está bem, né? De que algo na nossa saúde psíquica não vai bem. Agora citou um ponto importante. Tristeza, ansiedade durante um curto período é algo normal, é da evolução humana, a gente vai aprendendo no dia a dia, das dificuldades da vida e tudo mais. Só que tem gente que se assusta já com o primeiro sinal. E tem gente também que pensa isso, só que de uma maneira prolongada. Ah, é normal sentir tristeza, ansiedade. Nossas mães, nossos pais, nossos avós, avós, talvez vão dizer: ah, no meu tempo o nome disso era tristeza, a gente engolia e ia embora, e é assim mesmo, a vida é isso mesmo. O que mudou com o passar dos anos no entendimento da cabeça humana até para ter um Janeiro Branco, um mês dedicado a essa discussão? Isso. O Janeiro Branco é uma campanha super importante, ela foi iniciada em 2014 por psicólogos brasileiros, psicólogos de Minas Gerais, e que tem como objetivo justamente a fazer um alerta, né, para a necessidade de cuidado com a nossa saúde mental. No geral, a gente se preocupa muito com a saúde física e a gente tem muito mais informações sobre saúde física, inclusive para atuar preventivamente. Enquanto que para a saúde mental, a gente até pouco tempo tinha bem menos informações, né? Seja sobre sintomas, quando eu devo me preocupar, quando eu estou tendo algum distúrbio, algum comprometimento mais grave, seja como prevenir. Então, super importante essa campanha. O que mudou, né, de lá para cá? Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar nisso que você disse, que a tristeza, os momentos de desarticulação, de desorganização, de frustração, de ansiedade, de ter que lidar com perda, eles fazem parte da vida. Então, a gente sente isso e é normal que a gente tenha que enfrentar esses sentimentos. A grande questão é quando eles vão acontecendo de uma forma excessiva e por um período prolongado. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa e você percebe que você começou a ficar diferente do que você era antes. Então, você percebe que você não tem mais vontade de ir para lá. Aí você se vê muito triste, você se vê sem vontade, sem energia, você se vê perdendo o sentido de estar ali e não sabendo mais o que você quer fazer. Junto com isso, você está com muita dificuldade de dormir por um tempo prolongado e você não está mais querendo se relacionar com pessoas, não sente mais vontade de se relacionar com pessoas. Esses são sinais de alerta que podem indicar para a gente um burnout, por exemplo, ou podem indicar uma depressão. Claro que tudo isso vai ser avaliado por um profissional para fazer o diagnóstico correto. Mas o que a gente percebe hoje é que há um agravamento, uma intensificação dos quadros de ansiedade e de depressão
Então, por exemplo, o ano passado, a OMS fez uma declaração dizendo que nós, aqui no Brasil, somos o país mais ansioso das Américas e, quiçá, o país mais ansioso do mundo. E estamos entre os países com maior índice de depressão também. Então, o que a gente percebe que vem aumentando, né, especialmente nos consultórios, é a ansiedade, quadros de ansiedade e quadros de depressão. E essa mudança, ela vem de alguns meses para cá, e aí eu incluo o processo de retomada, por exemplo, das pessoas no dia a dia, ter que pegar um ônibus, ter que voltar para o trabalho, ter que voltar ao convívio social, mesmo em meio à pandemia. A senhora tem notado que tem tido um aumento nos últimos meses também por conta disso, porque as pessoas acabam ficando nervosas, ansiosas por estarem de volta ao convívio social? Sim, tem pessoas que estão nervosas por terem que voltar ao convívio social e, inclusive, sentindo que não sabem mais fazer isso, né? Então, com uma dificuldade nessa retomada das relações, se sentindo estranhas em estarem numa reunião, por exemplo, com outras pessoas juntas. Então, é natural também que isso aconteça, né? Nós ficamos aí 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos isolados, então é natural que isso aconteça. Tem muitas pessoas ainda com medo do contágio, com medo de como vai evoluir essa questão da pandemia e achando que estão se sentindo inseguras na retomada. Tem pessoas também com medo de como será economicamente daqui para frente, de como será essa retomada econômica, de como que elas vão voltar aí a ganhar dinheiro e a se estabilizar economicamente. Então, tudo isso vem acontecendo. E é interessante porque, assim, isso não vem acontecendo só com adultos, eu venho percebendo isso com adolescentes também. Então, adolescentes mais ansiosos porque vão voltar às aulas presenciais, porque como é que eu falo com os meus amigos? Eu me desacostumei a falar com os meus amigos presencialmente, eu falo só por vídeo com os meus amigos. Então, isso também vem acontecendo, Pablo. Eu queria a ajuda da senhora até para desmistificar algumas coisas que eu acho importante, por exemplo, de que procurar terapia, procurar ajuda de especialista é algo de quem tem grana, algo de quem tem dinheiro para poder pagar por isso. O que não é verdade, o Sistema Único de Saúde também está aí, também contribuindo para isso. Também há trabalhos sendo feitos em ONGs, por exemplo. Tem gente que está trabalhando, sim, para contribuir para a sociedade ter uma saúde mental melhor do que aquela que tinha no ano passado. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Procurar por uma terapia, procurar uma ajuda de especialista ainda é algo de quem tem dinheiro para isso, ou ele pode ser feito também por quem não tem dinheiro? Ele pode ser feito também por quem não tem dinheiro. Aliás, a gente vem percebendo um aumento muito grande de trabalho sendo oferecidos à população, seja em hospitais, seja em clínicas, escolas, seja nos planos de saúde, que justamente facilitam, né, esse acesso à psicologia. E isso é muito importante. Então, quanto mais psicólogos, quanto mais serviços nós tivermos oferecidos à população, mais a gente consegue fazer um trabalho preventivo, né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas imaginam que a busca de um psicólogo precisa acontecer quando se chegou num limite, quando se já está num quadro depressivo, já se está com muitos sintomas de ansiedade, tendo crises de pânico, por exemplo, né? Ou num estado de burnout, em que a pessoa não quer mais sair de casa. Então, assim, é muito importante que essa busca aconteça antes, que seja feito, inclusive, um trabalho preventivo. As escolas agora, as escolas públicas, vão ter psicólogos trabalhando nelas, e isso é muito bom. Isso é muito importante que aconteça, para que se tenha um olhar sobre as crianças, sobre os adolescentes, de sinais, né, que estão acontecendo ali e que precisam de uma intervenção e de uma atuação profissional. Então, é claro que existe, é muito comum, né, a busca de um psicólogo por vias aí particulares, de isso requerer bastante dinheiro ainda, mas que bom que não é só isso que acontece mais. Tem várias instituições, inclusive clínicas escolas. Quando eu falo em clínica escola, são clínicas das universidades. Então, a PUC tem clínica escola, a USP tem clínica escola e outras universidades no Brasil inteiro têm clínicas escolas que oferecem esse serviço à população. Muito bom.
Muito bom ouvir isso da senhora. Ana Gabriela Andreani, psicóloga, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, pelos esclarecimentos e um bom domingo pela frente, viu? Bom domingo para você também. Obrigada por tratarem de um tema tão importante, Pablo.